Bom dia, Juliana. Bom dia, Máxima. Bom dia. Dá bom dia para o pessoal em casa. Aqui na sala, por enquanto, a gente tem a Yasmin Brito, a Bruna, Eduardo, Máxima e Juliana. Tem alguém que ainda não se conhece, assim? Não conhece quem? Bruna? A Lorena lá atrás. Oi, professora. Não te conhece. Bom dia. Lorena, tá lá. A Bruna tá com a câmera fechada. Eduardo abriu agora. Daniela tá lá. Marcela tá se escondendo. Tá dando chamada? Lid. Cadê? Dá um tchauzinho para quem tá em casa. Viram aqui, ó? Maria Eduarda também é nova, né? Não se esconde, não. Tem alguns aí que eu não conheço. Aquele ali atrás Muita gente. é o aluno mais tímido que a gente tem na sala. É o mais tímido da sala, é o Pedro, né? Pois é. Felipe. Tá aqui, ó. Felipe, nosso galã. O Felipe ele tem cara daqueles cantores. Cantores assim, cheios de ginga. Né, Felipe? Tu gosta de cantar, Felipe? O Gabriel entrou agora. Está conectando. Cadê o Gabriel? Está aqui.
Ó, Gabriel, seus amigos estão te dando. Só pro Gabriel. Dá um oi aí, gente. Qual é a rapaziada? Ouviram? Fala de novo, Gabriel. Qual é, rapaziada? Mais alto. Então, gente, eu falei com a Luciana sobre a questão do canteiro. Ela falou que topa a ideia da gente montar o canteiro ali, começando pela compostagem. Compostagem. Ela falou isso, inclusive. Ela falou isso, inclusive, que vocês viram compostagem. Não faz parte da matéria de vocês esse ano, porque esse ano vocês estão estudando aí umas coisas mais, né? Coisas afrodisíacas. Mas vocês estão estudando esse ano, não tem a ver com a matéria, mas ela disse que foi uma matéria que vocês tiveram ano passado e que, de certa forma, não conseguiram praticar, porque a gente estava em casa, né? Mas ela topou e eu vou falar com a direção, coordenação, mas também com a parte administrativa, porque a gente precisa de terra, né? E aí eu não sei exatamente como é que vai ser essa questão da terra. Porém, o que a gente já pode começar, tá? Pessoal que está em casa também. A gente já pode começar a recolher alguns itens que são necessários para compostagem, como, por exemplo, casca de ovo, tá? Casca de alimento. Aí, o que a gente vai fazer? A casca dos alimentos, o ideal é que você coloque primeiro para secar, né? Então, para também não dar fudum dentro de casa, e depois os responsáveis de vocês ficarem dizendo que foi a gente que mandou vocês juntarem lixo e bolô dentro de casa, tá? Então, culpa da gente e da Luciana. Então, vamos fazer o seguinte, a casca do ovo tem que dar uma lavadinha, tá? Eu vou começar a juntar na minha casa também. Tem que dar uma lavadinha, aí pega assim, tipo um tabuleiro de bolo, né? Quebra, lava, bota para secar, no sol de preferência, depois quebra e vai guardando. Então, a casca de ovo dá para fazer. E a casca de legumes também dá para fazer a mesma forma. Usou, aí bota no tabuleiro de bolo, bota no sol para secar, e o ideal é que fique assim, com um pano por cima, para não dar aqueles insetinhos, tá? E aí eu vou combinar com a Luciana para ver se já na semana que vem a gente já começa a fazer, porque são vários níveis, né? Para você plantar o canteiro, tem que ter o cascalho, depois tem que ter um outro tipo de terra mais firme, né? Então, para ver se na semana que vem a gente já começa, tá bom? Fala. Então, inicialmente, é melhor a gente só pegar a casca de alimento e a casca do ovo, tá? Inicialmente.
Oi? Porque assim, tem um jeito lá que a compostagem precisa fermentar um tempo, que é quando vai liberar o gás metano, né, das substâncias, através da fermentação, do processo lá de fungos também, né? Para depois poder misturar com a terra, mistura-se com um pouco de terra, e aí depois aquela terra adubada é que mistura com a outra quantidade de terra. Vai dar match isso aí. Sei não, hein? Vira para frente, garoto. Se você é irresistível e você atrapalha a minha aula, vai. Você está muito irresistível, aí você atrapalha a minha aula. Não é? O menino despertou um negócio assim que não sei. Hã? A fila pede? Sim. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre a questão do sincretismo, tá? Sincretismo religioso, o que é e como está presente na cultura brasileira. Lá na plataforma, eu coloquei... Oi? Hoje não. Olha, menina, você... Hã? Não, olha só, tudo hoje já começou muito confuso, então, assim, só faltava eu ter colocado a aula errada de disciplina, mas não coloquei. Eu tenho certeza que hoje é religião. Então, vamos lá. Lá na plataforma, eu coloquei para vocês o texto, e nesse texto tem um quadro que faz uma representação de uma procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. E nesse mesmo quadro tem uma imagem de Iemanjá com uma roda de santo em volta, os católicos em procissão com o emblema de Nossa Senhora das Graças aqui também. E aí contextualiza muito bem essa questão nossa do sincretismo. Só que o sincretismo religioso, ele não é próprio da cultura brasileira. O sincretismo religioso, ele acontece há muitos e muitos anos, e a gente pode dizer até há milênios, tá? Porque o que é o sincretismo? É quando você tem uma cultura A, uma cultura B, e algumas pessoas pegam elementos dessa cultura A, dessa cultura B e transformam numa outra coisa. Quase que uma farofa mesmo, né? Tudo junto e misturado. E isso, essa farofa de saberes, tradições, músicas, representações, ela é muito específica, como se a gente estivesse falando de culinária mesmo, né? Ela é muito específica de cada região. Tem gente que faz farofa com banana, tem gente que faz farofa com ovo, tem gente que faz farofa só com linguiça, tem gente que faz com bacon, tem gente que bota passas, que eu gosto bastante. Mas tem gente também que resolve pegar um pouquinho de cada lugar e fazer aquele mexidão, né? Com uva passas. Pode botar na minha. Pode botar na minha, você pode encher de uva passa. E faz aquele mexidão, né?
e gosta, e vive bem deste jeito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o sincretismo religioso, ele não é errado. Primeira coisa que a gente precisa se purificar de preconceito. Não é errado. A partir do momento que a pessoa não está fazendo mal para ninguém, ela não está errando. Então, a gente precisa desmistificar essa questão do preconceito. Mas, Geise, você é católica, você deveria estar defendendo a sua fé. Não estou deixando de defender a minha fé. Mas não é defender a minha fé, não significa atacar a fé do outro. Certo? E o Brasil, ele não se faz sem a questão do sincretismo religioso. A história do Brasil não pode ser contada sem a questão do sincretismo religioso. Vamos lá. A palavra sincretismo vem do grego sincrétimos, que era a união do povo de Creta com o inimigo invasor. Só que a expressão que mais se aproxima é o francês sincretisme, que, embora a expressão possa ser usada em diferentes campos do saber, é a união de religiões, que o sincretismo é na união de religiões que o sincretismo é mais famoso. Trata-se do chamado sincretismo religioso, que é muito comum, por exemplo, na Bahia. Então, assim, imagina que você tem... Vocês já estudaram o Império Romano, né? O que o Império Romano estão estudando agora? Não. Já estudaram. O que o Império Romano fez? Mais ou menos. Que isso, gente? Vamos lá. Mas o que fica mais claro para vocês? Não, isso aí é povo pré-colombiano. Vamos lá, Império Romano. É que eu não quero misturar as questões lá, né? Mas dentro da matéria, quando vocês estudaram o Império Romano, é que eu não quero misturar a história com religião, mas vamos lá. O que fica mais aparente no Império Romano? O que eles faziam? Matavam? Só isso, gente. Também. Tá? Por que eles matavam? Vamos lá. Por que eles matavam? Por que eles matavam? O que eles queriam? Não, vamos falar de religião ainda não. Não vamos falar de religião ainda não. O que eles queriam? Dinheiro também. Apropriações, terras, riquezas. Eles queriam dominar o mundo. Pelo menos o mundo que era conhecido até o momento e que eles tinham certeza que podiam ser os donos de todos os mundos que ainda houvessem para serem conquistados e serem também descobertos, entre aspas.
E aí você tem o quê? Você tem a expansão do Império Romano. Lembra desse termo? Expansão do Império Romano, né? E agora, esse Império Romano chegam lá os soldados, depois as famílias vão sendo ali, naquela região, naquele lugar. Só que já tem pessoas ali, não tem? E o que acontece com aquelas pessoas que estão ali? Morre se não? Não. Elas morrem se elas não se entregarem, não se renderem à dominação daquele povo, que é o que normalmente acontece em basicamente todos os processos de dominação e colonização que a gente tem. Ok? Uma marca disso, para quem gosta, né, é essa questão da mitologia. Que você tem os deuses gregos e os deuses romanos. Todos os deuses, os planetas, por exemplo, eles fazem parte da mitologia romana. Você tem os mesmos deuses que têm nomes diferentes na mitologia grega e na mitologia romana. Você tem, dentro das artes, uma mistura muito grande de elementos gregos e romanos, por exemplo, na construção dos templos. Isso aqui era grego até aqui. Daqui para frente, quando o Império Romano tomou conta, você tem um outro tipo de construção. Por quê? Porque vieram os sacerdotes, vieram os escultores, os artistas, os operários, muitos deles escravos, alguns que eram, inclusive, homens livres, cidadãos livres, que se tornam escravos e são obrigados a construir para esse Império Romano. Então, a questão do sincretismo, quando eu digo assim, isso é sincrético, eu estou indo muito além de simplesmente a religião. Eu estou indo com toda a constituição, com toda a cultura, com toda a bagagem cultural que aquele povo tem. Avançando. Aqui no Brasil, a gente tem alguns processos. Aqui no Brasil, a gente tem o processo da questão dos índios. Os índios que os colonizadores tentaram, e muitos deles, tribos inteiras que foram dizimadas, algumas que conseguiram se associar, ter uma convivência melhor com os colonizadores, e a gente tem aquelas que simplesmente foram Brasil adentro e se isolaram, né, dessa primeira colonização que é feita ali na costa do Brasil. Na época da colonização, principalmente quando você tem os jesuítas vindo para o Brasil, né, a missão jesuíta, a Companhia de Jesus, que era o nome dessa missão, você tem padres europeus, principalmente portugueses, que se juntavam com esse povo indígena para catequizar, mas não somente isso. De alguma forma, se apropriar também desses conhecimentos. Então, eles conhecem outras formas de comer, eles conhecem plantas que curam,
E aí, se você tem o conhecimento, por exemplo, de como se faz uma infusão, e você passa a ter o conhecimento de um índio que usa uma planta para baixar a febre, que o índio não chama de febre, chama de outro, nome de um outro mal, você vai o seu saber de fazer uma infusão, que era uma coisa que os padres já dominavam, com fazer a infusão que aquela erva, com aquela erva que o indígena usava, o nativo usava para curar o seu povo. Isso não deixa de ser sincretismo. Então, a gente não pode pensar cultura brasileira sem pensar nessa questão da formação do nosso povo, dos nossos saberes. A gente não pode pensar formação da cultura popular brasileira sem pensar em sincretismo. E esse sincretismo, gente, vai fazer a nossa própria constituição enquanto pessoa. Se a gente for pensar um pouco, e você for fazer uma pesquisa das suas raízes, dificilmente a gente ainda tem pessoas que, vamos dizer, são 100% formados por uma única cultura. Nós somos uma grande mistura, nós somos uma grande miscigenação. Meu marido, por exemplo, o pai dele era português, a mãe dele é portuguesa. Eles se conheceram aqui no Brasil. Ele é brasileiro de nascimento, mas a constituição dele é uma constituição que vem da Europa. Essas raízes dele são mais estabelecidas, a gente até brinca nisso, conta de formato de nariz, formato de rosto, do pessoal que dominou lá Portugal, principalmente das terras onde os pais deles são, que é interiorzão de Portugal, não é nem Porto nem Lisboa, que são as cidades mais conhecidas. Mas as nossas raízes, eu acho que 80% do povo brasileiro são raízes miscigenadas. E eu não consigo entender por que o povo ainda se estranha. Sim? Não? Tá certo? Tá errado? Alguém discorda? Ninguém discorda? Pode falar, gente. Fique à vontade. Avançamos? Vocês estão muito quietinhos. Oi? Olha, a formação do sincretismo está intimamente ligada ao convívio entre diferentes religiões, culturas e costumes. A intensificação da convivência entre sortidos grupos, no entanto, aparecem certos ajustes entre eles. Vão se fundindo aos poucos, mesclando aspectos culturais, posto que uma cultura acaba sendo absorvida pela outra. Embora ocorra uma fusão cultural entre povos, ressalta-se que a originalidade doutrinária persiste, ou seja, aquele povo que chegou primeiro acaba tendo uma certa dominância cultural. E aí a gente explica algumas questões que estão ligadas diretamente à intolerância. Não só a intolerância religiosa, mas principalmente a intolerância social, que é um grande perigo que a gente está correndo na nossa sociedade no momento. Né? É a história de julgar o livro pela capa. Você olha para uma pessoa e você acha que já sabe tudo da vida dela.
pela forma como ela se veste, pela forma como ela tem o formato do cabelo, pela forma como ela anda, o que ela usa, o que ela deixa de usar, essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pré-julgamentos. Se assim não fosse, obviamente, não haveria que se falar em secretismo, pois uma das culturas teria desaparecido. É exemplo o ardil usado pela Igreja Católica para catequizar os índios. Os religiosos adaptaram os costumes indígenas, posto que assim foi mais fácil a conversão ao cristianismo. Ai, o mosquito está pegando meu pé. Também é possível exemplificar a fusão dos elementos afros aos cultos católicos, por exemplo, na Bahia. Esse é o chamado sincretismo religioso. O sincretismo religioso católico. A Igreja Católica, ela também fez uma espécie de associação a algumas culturas e estabeleceu algumas datas em datas que faziam parte do calendário pagão, festas pagãs e algumas outras de festas judaicas. Né? Por exemplo, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Muito provavelmente não. Desculpa para quem ainda tinha essa concepção como uma verdade absoluta, mas muito provavelmente não. Por quê? Porque sabe-se historicamente que o ponto ápice do Sol, né, no hemisfério norte, não é dezembro, é no hemisfério sul, né? Então, essas configurações que a gente tem de calendário lunar, ela deixa completamente claro que seria assim quase que impossível Jesus ter nascido em dezembro lá, né, aonde hoje é o lado lá da Palestina. Mas existia uma festa pagã onde cultuava-se o Deus Sol. E era uma festa pagã de vários povos diferentes. Então, uma forma de ajustar esse calendário e transformar essa grande data de Natal numa data já festejada e conhecida era aplicar essa data ao 25 de dezembro. E aí uma festa que era pagã se torna uma festa cristã. Para quem é cristão verdadeiramente, essa história não faz diferença nenhuma. Só faz diferença lá para a National Geographic, que faz, ou History, que faz aqueles documentários para descobrir a verdadeira data do nascimento de Jesus. Para a gente, eu digo gente, né? Eu sou cristã, para quem é cristão, não faz diferença nenhuma. Você continua acreditando no nascimento de Cristo, você continua acreditando em toda a história que rege o nascimento de Cristo, sem que o Natal perca a sua identidade verdadeira, que é celebrar o nascimento de Cristo. Alguém vê algum problema nisso? Gente, eu quero questionamentos. Quando você tem essa explicação que você percebe de maneira
aonde a razão e a emoção elas se juntam e te dão um esclarecimento, é sinal de que você está se tornando uma pessoa madura e esclarecida com relação a isso. E que a tua fé supera esse esclarecimento que é racional. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão do sincretismo a partir da cultura africana, tá? E eu quero trazer algumas lendas, pelo menos umas duas, sobre o povo africano para a gente poder conhecer. Quem tiver alguma também e quiser trazer, fica à vontade. Pessoal que está em casa, tchauzinho, beijo para vocês. Tchau, tchau.